Paz do Senhor, Conexão Mid, mais uma vez no ar, nossos vídeos para a edificação da Igreja de Jesus. E hoje eu gostaria de falar com você sobre a liberdade da graça. Vamos ler Êxodo capítulo 3, versículos 7, 8 e 9, que nos diz assim: Vi as terríveis aflições do meu povo no Egito, disse Deus, e ouvi o meu povo clamando por liberdade por causa dos duros mestres de obras que o maltrataram. Conheço bem os sofrimentos de meu povo. Vim aqui para libertar os israelitas das garras dos egípcios, e vou levar o meu povo do Egito para uma terra grande e boa, terra que é fonte de leite e mel. É o território onde vivem os cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus. Sim, porque os gritos de dor do povo de Israel chegaram aos meus ouvidos, e bem sei como os egípcios perseguem os hebreus. Esta é a palavra de Deus para a gente. Deus, ele está ouvindo o nosso clamor, ele está ouvindo a nossa oração, ele está ouvindo os nossos gritos, ele está ouvindo com os teus ouvidos inclinados e atentos ao nosso clamor e à nossa oração e também ao nosso louvor. Veja bem, o povo hebreu estava no Egito já há muitos e muitos anos, e Deus então decide libertar eles para levar eles a uma terra que mana leite e mel. E aí então nós podemos fazer duas comparações tranquilamente no nosso coração. O Egito simbolizando o pecado, o Egito simbolizando a escravidão, o Egito simbolizando o exílio, e a terra que mana leite e mel, a liberdade, a graça, a manifestação de Deus no meio do povo dele. E nós então vamos compartilhar com vocês duas situações onde nós podemos descansar. Primeiro, nós podemos descansar sendo libertados ou libertos do Egito. Veja bem, nós estávamos como o povo do Egito, nós estávamos escravizados pelo pecado, nós estávamos sendo esmagados pelo pecado, moídos, maltratados, nós estávamos sendo, na realidade, nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, em nossas ofensas, em nossas iniquidades, é a nossa realidade. Mas aí o Senhor Deus levanta um povo, o Senhor Deus levanta um homem para tirar a gente deste momento, tirar a gente dessa terra que simboliza a escravidão, tirar a gente do Egito, que significa o pecado, que simboliza o pecado, a terra de servidão. E aí Deus levanta um homem para tirar a gente do Egito e nos colocar na terra que mana leite e mel. Glória a Deus. Há liberdade na graça, irmãos. Há liberdade na graça, juventude promessista, e não só promessista, mas todos aqueles que estiverem ouvindo, vendo este vídeo. Há liberdade na graça de Deus. O povo de Israel prova a liberdade da graça. O povo de Israel, eles são superabundados da liberdade da graça. Eles andam com Deus no deserto. Eles andam com Deus a todo momento. Jesus Cristo guia eles agora. Não mais na terra do Egito, mas caminhando agora para a liberdade da graça de Deus. A terra que mana leite e mel. A segunda ocasião que nós podemos ter liberdade na graça de Deus somos nós hoje. O Egito simboliza pra gente o Egito, e tem muitos de nós que tem saudade do Egito, que quer voltar para o Egito, que sonha com o Egito. Tem muitos de nós que sonham com as bebidas, com as orgias. Tem muitos de nós que sonhamos com as drogas, enfim, com as amizades que tínhamos lá fora. Há muitos que ainda dizem assim: nossa, como a vida cristã é chata, como a vida cristã é aquele quadradinho
pronto. Mas você que pensa dessa forma, você está enganado. Cristo nos liberta do pecado. Cristo nos liberta dessa vida, para que a gente possa agora ter liberdade na graça dele e refazer e reconstruir e reformar a vida que nós vivíamos. Cristo nos dá a liberdade, Cristo nos dá o direito, Cristo nos dá a graça, Cristo nos dá a vida para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e viver a liberdade da graça. A liberdade da graça não nos dá o direito de pecar, mas a liberdade da graça nos dá o direito e a obrigação de nos santificarmos. A liberdade da graça não é um passe livre para você fazer o que quiser. Não, a liberdade da graça é um passe livre aos céus. A liberdade da graça é um passe livre para receber o amor glorioso e grandioso de Jesus Cristo. A liberdade da graça é o passe livre para sermos superabundados do amor de Deus. E aí, Cristo nos ensina duas ocasiões que ele descansa. João capítulo 4 nos conta a história de Jesus e a mulher samaritana. Depois de algum tempo de caminhada, nos diz a palavra do Senhor, que Jesus ele está cansado e senta na beira do poço. Olha que coisa interessante, o nosso Deus sentado na beira do poço, o nosso Deus cansado, fadigado da viagem que havia feito. E aí então ele pede água para aquela mulher e ela fala assim: mas como tu, judeu, pode falar com uma mulher samaritana? E eu fico imaginando Jesus falando assim: fique tranquila, mulher, porque eu estou aqui sentado e eu vim fazer você descansar na liberdade da graça. Fique tranquila, mulher, porque daqui a pouco você vai entender a liberdade da graça. Glória a Deus, aleluia. E aí então Jesus começa uma troca de ideias com aquela mulher, trocas de palavras, uma conversa, e a mulher fala assim: mas você tem água para oferecer? Que água viva é essa? Você não tem nenhum pote para tirar a água do poço? Como o Senhor vai me oferecer água? Aí Jesus responde e fala assim: ah, mulher, você não sabe de nada. Se você soubesse a água que eu tenho para lhe oferecer, eu tenho liberdade para te oferecer. Você está aprisionada, mulher. Você tem 5 maridos e o que você tem agora não é seu. Você está presa nos seus pecados, mas eu tenho liberdade para você, porque eu sou um Deus de graça. Aleluia. E aí então Jesus oferece a ela a água viva, a água que salva, a água que cura, a água que liberta, a água que transforma. O próprio Jesus se oferecendo a ela, dizendo: olha, beba de mim, eu sou a água viva. E ele fala pra gente: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão, eu sou a água. Jesus é a videira, Jesus é o eu sou, ele é o Deus encarnado que veio para dar a vida por nós na cruz do Calvário. E aqui vai a segunda ocasião em que nós vemos Jesus descansando. Depois de um caminho árduo na Via Crucis, açoites, feridas, cuspe, Jesus ele, em um momento de cansaço, de exaustão, ele deixa a cruz, o madeiro cair no chão, e então o soldado manda para que Simão Cirineu pudesse carregar um pouco aquela cruz. E aí então Simão Cirineu, ele pega a cruz, carrega um pouco para Jesus, mas Jesus se recompõe e eu fico imaginando Jesus falando para Simão Cirineu: Simão, essa cruz é minha, você pode descansar agora, pode deixar que eu acabo de carregar. E aí então Jesus vai subindo ao Gólgota, vai subindo a montanha das caveiras, vai subindo ao lugar onde ele vai ser crucificado. E então ele é crucificado. E em Mateus capítulo 27, ele nos diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? E aí então passa um pouco mais de momento e ele brada outra vez. Ele dá um grito, ele brada ao Senhor. E ali ele entrega a vida dele por nós. Jesus descansa
na cruz do Calvário. Jesus descansa do sofrimento. Jesus descansa daquele momento humilhante. Jesus faz com que nós também descansemos na graça, na liberdade da graça, porque nós estávamos mortos, mas agora pela cruz ele nos deu vida e vida em abundância. Louvado seja Deus. Nós merecíamos a morte, mas agora nós temos a vida pela liberdade da graça, pela graça crucificada na cruz do Calvário. O sangue da graça foi derramado a nosso favor. Louvado seja Deus. Que nós possamos, em nome de Jesus, expressar a todo momento ao Senhor graças pela liberdade da graça. E eu quero dizer a você agora, você pode descansar agora. Você vive a liberdade da graça. Você vive a liberdade de Cristo, porque o jugo do Senhor e o fardo do Senhor é leve. Ele é verdadeiro para conosco. Ele é santo para conosco e nos exige também a santidade. Ele deve ser adorado. Que você tenha liberdade e que você sinta a liberdade da graça no teu coração. Que Deus abençoe você em nome de Jesus e que essa palavra tenha edificado o teu coração e a tua vida. Se você gostou, compartilha com os teus amigos, compartilha nas redes sociais, compartilha no Instagram, no Twitter, no YouTube, compartilha no Facebook, no WhatsApp, dá um like aí, curte em nome de Cristo Jesus e divulga o Conexão Meet em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.